Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje estamos começando o programa número 27. Hoje é dia 21 de janeiro de 2019. Antes de mais nada, gostaria de informar os nossos contatos. Desejando conversar com a gente, mandar um recado, mandar uma ideia, mandar uma sugestão para o programa, dizer quais as matérias futuras que a gente pode até escrever na revista. Mande o e-mail aquaristapeixe@uol.com.br ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp 11, que é o DDD, né? 974227856, tá legal? Teremos o maior prazer em atender todo mundo, procuro responder todas as perguntas, né, no caso, as solicitações, entendeu? Devagarzinho, não é rapidamente, né, não fico no computador direto, no WhatsApp também direto, então, sempre que possível, a gente procura esclarecer realmente as dúvidas que o pessoal vai tendo, tá legal? Separei uma série de coisinhas para o programa de hoje. Nós estamos continuando a contar a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, tudo que foi acontecendo, tudo que foi, vamos dizer, aparecendo, surgindo, novidades em matérias, novidade em artigos, equipamentos que foram lançados, tudo que foi para incorporar, tudo que surgiu, né, no caso, para incorporar realmente a prática do aquarismo que hoje você vê nas lojas, que você acompanha vamos dizer, no dia a dia aí dos lojistas, dos criadores, dos atacadistas, dos aquaristas mais experientes, daqueles que são, vamos dizer, candidatos a aquaristas e gostariam de ter boas informações. Então a gente vai contando a historinha do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Eu separei uma série de coisas, só para você ter uma ideia, porque lembra que eu falei nos primeiros programas? Eu estou fazendo, até marquei aqui, um grande exercício de memória e um exercício de lembranças. Quando você trabalha em alguma coisa há muitos anos, a coisa mais satisfatória que existe é realmente você puxar lembranças da memória. E não é tão fácil, né? Apesar que eu sempre fui um cara de marcar em cadernos, anotar, vamos dizer, a cronologia da história da revista, dos acontecimentos que a gente foi fazendo, né? Mas é difícil porque você vai desengavetando coisas, você vai procurando em gaveta aqui, gaveta ali, de repente você vai achando coisas interessantes que já passou daquela, vamos dizer, daquele programa que a gente citou o assunto, mas que vale a pena, vamos dizer, fazer essa pequena retrospectiva. E eu achei alguns cartazes de épocas, vamos dizer, do começo da revista, quando a gente estava estruturando Centro Cultural Aquarista Júnior, quando a gente estava uma planilha de criação de peixe, de análise de aquários. Então eu queria mostrar para vocês logo para começar o programinha de hoje, tá legal? Então o que que acontece? Vamos dizer, esse exercício de lembranças é uma coisa que está dando uma satisfação muito grande, poder contar realmente a história daquilo que a gente passou e que procurou ajudar realmente o aquarista brasileiro em todos os tempos, no caso. Eu queria mostrar em primeiro lugar uma tabelinha, isso eu fiz década de 80. Dá para ver aqui, ó? Dá para ver os dados em cima. É uma tabelinha o quê? Que mostrava o dia, né? O dia do mês, de 1 a 31, temperatura da água, que eu fazia 2 anotações, isso na época de criação de peixes. Então anotava de manhã a criação interna da estufa, da estufa, e escolhi um dos aquários que tinha um termômetro e ele servia como base para eu anotar a temperatura de manhã e depois uma temperatura mais à noitezinha aqui no caso. A segunda coluna seria alimentação, tá vendo aqui, ó? Alimentação, de A até G, então 6, 7 opções de alimentação, se eu dava o alimento A, o B, o C, então quer dizer, eu marcava o que que eu ia dando, se era flocos, se era artêmia, se era náupio de artêmia, se era larva de inseto, aquela coisa. A água, tinha uma coluna que eu marcava a aparência da água e a troca, se fosse feita uma troca na criação. Só para você ter uma ideia, criação de lebiste, a água era parada, alguns aquários tinham filtros internos de espuma, ou filtro copo, na época, né? Não tinha solo no fundo, aquário pelado. Nós mantínhamos também um copinho pequenininho, esses copinhos descartável com um pouquinho de pedrinha dolomita ou cascalhinho de conchinha moída para manter vamos dizer, a água alcalina, né? Eu criava lebiste, no caso, né? Então, e semanalmente eu fazia uma troca parcial de água.
como eu trabalhava em empresa, eu era semi-profissional, então no sábado eu tirava para fazer uma pequena troca, um quarto mais ou menos da troca parcial em todos os aquários da criação. Então a gente fazia isso semanalmente. As plantas, a aparência e o corte, porque eu mantinha nos aquários de criação plantas soltas também. Na época eu usava muito elódia, entendeu? E mais para frente comecei a usar um pouquinho de rabo de raposa, mas principalmente elódia, às vezes ela crescia muito, dava uma parada, então marcava. O fundo, se além da troca parcial, na hora de sifonar o fundo, tinha tirado muito detrito, e a aeração, se tinha aeração ou não, porque às vezes o aquário não tinha, começava a aumentar a população de peixinhos, de filhotinhos crescendo, aí eu acrescentava aeração, aquela coisa, e o histórico, alguma observação que eu poderia, vamos dizer, que eu poderia colocar. Então, é uma tabelinha que eu usava, essa aqui era, vamos dizer, a matriz, que eu usava justamente para, vamos dizer, ter um acompanhamento da criação, no caso do lebista. Isso vale tanto para criação, para criador, no caso, ou para aquaristas em geral, que quer elaborar uma tabelinha legal para fazer, por exemplo, como se fosse um prontuário médico do seu aquário, até para apresentar para aquaristas mais experientes, ou lojistas, ou eventualmente alguma pessoa que possa discutir alguma doença que o aquário tenha. Então, sempre uma tabela de acompanhamento do aquário é importante. Então, é um incentivo que a gente faz para os aquaristas que são mais dedicados, que se puderem, anote no caderno o dia a dia do seu aquário. Então, uma tabelinha que eu encontrei, vale a pena mostrar. Um outro panfleto, né, que eu fiz do Centro Cultural Aquarista Júnior. Tá vendo aqui, ó, que bacaninha? Que tal visitar o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Peixes? Centro Cultural. Aqui tinha uma plantinha da casa, que era só 70 metros quadrados, um sobradinho, né? E ó, peixes da Amazônia, peixe do Pantanal, peixes de mangue, peixes da represa Billings, a nossa represa aqui regional, peixes dos principais rios brasileiros. A gente tinha alguns peixes em aquários de rios, né? Então, eu recebi uma época alguns peixes do Pantanal, recebi uns peixes lá do norte do Brasil, Manaus, né? Manaus, e recebemos de Belém também. Recebemos alguns do Nordeste, de João Pessoa, que também uma época mandou para nós, entendeu? Programe este passeio com os seus alunos. Quero um incentivo aos alunos. Já estamos agendando visita para as escolas, maio, junho, julho, agosto, porque a gente tinha mais ou menos, a ideia é o seguinte, como as férias escolares era dezembro, janeiro, então dezembro e janeiro a gente usava como pré-temporada para dar um tapa na decoração interna do Centro Cultural. E julho também. Então, principalmente os meses março, abril, maio, junho, seria o primeiro semestre, e depois, agosto, setembro, outubro e novembro, eram os meses em que a gente agendava quase várias escolas infantis durante a semana, tá legal? Faça de nosso laboratório a sua sala de aula. Incentivava o quê? As professoras, antes até de vir no passeio, faziam um trabalho com as crianças, depois vinham um passeio, recebiam algumas orientações e depois em sala de aula complementavam com aquilo que tinham visto, aquela coisa toda. Então a garotada realmente na época gostava bastante, tá legal? Um outro cartazinho que eu queria mostrar, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, tal, é o seguinte, ó, conheça e solicite esses serviços especiais Aquarista Júnior. Porque o que acontece? O nosso, ó, era uma tabelinha. O nosso apoio sempre foi total ao quê? Ao aquarista, ao lojista, ao criador de peixe, ao fabricante, empresário, no caso, aos pesquisadores do aquarismo e às escolas, clubes e universidades. Então, a ideia da Aquarista Júnior sempre esteve envolvida nessa ideia de colaborar com esses departamentos, vamos chamar assim, né? Para que, aos poucos, realmente todo mundo pudesse se integrar nesta coisa de, até o símbolo aqui dessa etiqueta, né? O aquarismo, que é um hobby fascinante, no caso, tá legal? Então, essa é uma tabelinha da época. Então, talvez 1988, quando a gente fez esse cartazinho e acabou distribuindo para as pessoas da área do aquarismo, na área das faculdades, dos clubes de aquarista, escolas, entendeu? Pesquisadores, aquelas pessoas que mexiam com aquário, com pesquisa, aquela coisa toda. Então a gente, devagarzinho, o que acontece? Ia o quê? Tentando fazer amizade com a turma, tá legal? Essa é uma tabelinha é um cartazinho da época, olha que bacana, né? Então é legal lembrar dessas coisas. Deixa eu falar também na revista 25, cadê ela? Eu queria na revista 25, olha a capinha dela.
na página 33, opa, 33, o que acontece? Dá para ler aqui em cima, retrospectiva, Tietê e a revista Aquarista Júnior. O que significa o Tietê? Que nós tivemos a grata satisfação, já mencionei nos programas anteriores, de colaborar com alguns núcleos de educação ambiental e de ecologia que trabalhavam ou se envolviam com essa coisa principalmente da nascente do rio Tietê, ou principalmente vamos dizer, da faixa do rio Tietê, que é um rio paulista, né? Essa faixa do rio Tietê que tem vida, que tem, vamos dizer, peixes vivendo, então tem toda uma vida aquática, vamos dizer, vivendo nele. Tirando talvez o trecho aí que fica que percorre a Grande São Paulo, que aí já é um trecho bem poluído, aquela coisa toda. No mais, a gente sempre teve envolvido o quê? Em ações de apoio ou até de formação, porque surgiu na época um grupo que era Núcleo União Pro Tietê, a gente participou. Como que é? Grupo de Estudos da Nascente do Tietê, uma coisa assim, que era Grupo Ecológico Nascente do Tietê. Participamos. Seminário Tietê, participamos com cartazes em algum seminário, ó, tá aqui, ó. Em abril de 90, nós fizemos o quê? Um tipo de um mapa mostrando o quê? O Calvário e a ressurreição do rio Tietê. Então era um mapa que dizia as áreas que o rio Tietê estava, vamos dizer, com vida, um rio Tietê que não estava com vida. Em agosto de 90, em Salesópolis, a gente participou o quê? Do grupo, né, no caso, Grupo Ecológico Nascente do Tietê. Em outubro de 90, Seminário Tietê Vivo, Políticas de Recuperação, que foi uma organização da Rádio Eldorado, né? Entendeu? Então, o que acontece? Em dezembro de 90, Tietê Nosso Quintal, que também era uma outra exposição. Agosto de 91, na Trilha do Tietê, Histórico do Rio, a distribuição aí geográfica das hidrelétricas. Então, o que acontece? A gente, como gostava de peixe, como naquela época já gostava dessa coisa de imaginar que alguns peixes de rio, que na época a gente chama de peixe-rio, pudessem conviver em aquário e teriam o quê? Em aquário, uma chance do quê? De poderem ser estudados melhor, observados melhor, até no caso, lembra que eu falei, até para fortalecer essa coisa de piscicultura, que na época estava querendo também dar um crescimento no Brasil. Então a Aquarista Júnior se interessou nesse tema, né? E o que acontece? E fizemos nessa revista 25 esses dados de retrospectiva daquilo que a gente estava tentando fazer com o Rio Tietê e também com a Billings fizemos, né? O que acontece? A gente acabou elaborando um caderno de pesquisas que era o seguinte, era juntar, por exemplo, material sobre assuntos ligados ao tema Rio Tietê e ao tema, vamos dizer, Represa Billings. E acabamos fazendo até em outubro de 91, que eu já falei nos programas anteriores, lançamos o cadernão, aquela coisa toda. E no Tietê e na Billings tinha até uma coisinha bacana, acabou não fizemos nenhuma exposição. Tudo acabou se integrando à exposição fixa aqui do Centro Cultural Aquarista Júnior, aqui em São Bernardo, do Aquário de São Bernardo. Mas nós tínhamos a ideia, acabou não se fortalecendo nenhuma das duas, que era o Projeto Tietê Quero Lhe Conhecer. Dá para ver aqui, ó, o cartazinho da época? Porque o que acontece? Ó, Pacu, Curimbatá, Pintado, Dourado, Lambari, Piava, Piracanjuba, Piapara, Cascudo, Bagre, Mandi, Saguiru, Tabarana, Chimburê, Jaú, Cará, Piranha, Piquira, Traíra, Tuvira, Engraçadinho, Guaru, Jacundá, Botoado, Piquirão, Tamoatá, Sarapó e Mussum. Nós, o que acontece? E tínhamos a ideia do projeto, né? Tietê, Quero Lhe Conhecer, peixes que vivem, ou viviam, né? Não sei se todos vivem ainda hoje, viviam no Rio Tietê, então a gente queria o quê? Elaborar alguns aquários de exposição. Esses peixes já viveram em tempos passados no trecho do Tietê, até que cruza a capital de São Paulo. E era uma exposição para a turma conhecer os peixes do Rio Tietê, entendeu? Você vê que tem até em Piracicaba, parece, né? Um aquário que mostra realmente, vamos dizer, os peixes da bacia do Piracicaba, né? Então, quer dizer, a ideia, isso do comecinho dos anos 90, tá legal? Então o que acontece? Esse era um cartazinho, nós queríamos montar alguns aquários temáticos e apresentar em lugares
que fôssemos convidados ou que disponibilizasse algum espaço. Acabou não dando certo porque não teve essa coisa. Aquário era uma coisa muito complicada de transportar, de preparar, infraestrutura. Então você precisava de muito tempo, muitas pessoas para montar uma exposição, aquela coisa toda. E acabou não dando muito certo. Então, esse tipo de exposição, esse projeto, ele foi incorporado no acervo aqui nosso do Centro Cultural Aquarista Júnior, que foi inaugurado, lembra que eu falei, em outubro de 91. A mesma coisa aconteceu com a Billings. Olha aqui o cartazinho também. Tá vendo aqui, ó? O que que é? Ó, a ideia eram aquários, era como se fosse uma bateria de aquários e que seria o quê? Uma exposição itinerante mostrando principalmente os peixes da represa Billings, tilápia, lambari, cará, carpa, traíra e guaru. Levamos essa exposição para a sua escola ou para o local que a gente fosse convidado. Durante a exposição, ministraremos uma palestra especial para os professores e acompanharemos um concurso de desenho ou de redação na sua escola. Então, era um esqueminha, revista Aquarista Júnior, informações, entendeu? Então, o que acontece? Estivemos durante o comecinho do ano 90 empenhados nessa coisa do quê? De estudar tanto o Rio Tietê, como estudar também os peixes da represa Billings, que para nós realmente é uma represa que faz parte aqui da nossa cidade, da nossa região, e durante muitos anos lutou com essa coisa de despoluição, essa coisa toda. O Rio Tietê é a mesma coisa, você vê que até hoje se tem programas e projetos de tentativas de despoluição do Rio Tietê, principalmente aqui na região metropolitana. E isso foi na revista 25 que a gente acabou apresentando. Também na 25, aqui embaixo, opa, retrospectiva ONGs. Tá vendo aqui embaixo? O que acontece? Organizações não governamentais. Porque o que acontece? Em junho, nós tivemos a grata, vamos dizer, a grata satisfação de participar com ideias, com sugestões e com, vamos dizer, coisas ligadas a essa coisa de coisas aquáticas, sugestões, vamos dizer, de preservação ambiental, ligada ao mundo aquático, aos peixes aquáticos, aos peixes ornamentais. Nós tivemos a satisfação de participar da Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro. E quando foi na revista, vamos dizer, 25, então essa revistinha aqui é de abril, maio de 92, então um pouquinho antes da própria Eco 92, que aconteceu acho que em junho, né? Então o que acontece? A gente conseguiu apresentar uma retrospectiva da nossa participação. Inclusive eu queria mostrar, porque na época a gente definiu também, isso em junho de 92, definimos uma nova linha de ideia para nossos projetos de vídeos aquarísticos. Tive a satisfação de adquirir uma máquina filmadora. Olha o tamanho da bicha. Dá pra ver aqui, ó? Tipo rede de televisão mesmo, né? Era o quê? Uma filmadora Sharp, né? Que nós usávamos para o quê? Para filmar nossos vídeos aquarísticos. É claro que essa máquina, que eu falei nos programas anteriores, ela é em VHS, né? Aquelas fitas mais antigas, né? Então, com o tempo, mesmo com cuidado que eu sempre tive de guardar aquela coisa toda, de manter aqueles tipo de copinho vou dizer, anti-mofo, anti-umidade, as fitas estão ligeiramente mofadas e um pouco emboloradas. Então elas necessitam talvez de uma limpeza, né? Para que possa ser recuperada algumas imagens da época, que seria bacana no futuro, é o que eu vou fazer, né? Para a gente apresentar no programa aqui da revista Aquarista Júnior. Pode aguardar que no futuro vai ter. Eu vou tentar recondicionar todas as fitas, porque nós vínhamos filmando meio provisoriamente, aquela coisa toda, em videocassete, filmando programas de televisão, papapipa, programas da TV Cultura, aquela coisa. Quando teve a ideia que não era tão comum ter essa coisa de máquina, quando nós tivemos a satisfação aí de adquirir essa filmadora, que se bobear até hoje funciona. Faz muitos anos que eu não mexo nela, né? Mas aí o que acontece? A gente teve a oportunidade de começar a filmar como se fosse, lembra que eu falei no começo? Nós tínhamos muitas ideias de muitos programas de aquarismo. Então, programas assim, sequenciais mesmo, né? Então, quer dizer, a ideia de TV, revista Aquarista Júnior é uma coisa antiga, desde a década de 90. Agora, com essa modernidade de Facebook, de internet, de mídias sociais, de tecnologia aí
tipo de informação e comunicação que a gente está viabilizando o programa da revista Aquarista Júnior. Mas junho de 92 marca isso. A ideia fixa da gente procurar filmar o quê? Filmar detalhes, coisas interessantes ligadas ao mundo aquático, né? Então essa era uma ideia nossa que acabou vamos dizer, se inicializando nesse ano de 92. Tá legal? Deixa eu ver o que temos mais aqui, 23, 24. Deixa eu falar também uma coisa que é bacana falar, que na revista 27, já que eu falei da Billings, né? Na revista 27, entre as revistas 27, então desde agosto de 92 até a revista 31, essa é a 27. Tá legal? Nós estreamos um espaço na revista chamado Espaço Billings. Vamos ver aqui, página 13. E a tilápia do Nilo foi o primeiro peixe, né, a ser destacado na revista. Então a gente destacou na 27, 28, 29, 30, 31, em 5 revistas, 5 peixes da nossa querida represa Billings e que podiam ser adaptáveis a essa coisa de aquário. Então, como que você montaria um habitat na tua casa para uma tilápia, para um grupo de tilápias, para um lambari ou para um grupo de lambaris, para uma traíra, por exemplo, entendeu? Para os guaruzinhos, entendeu? Tudo peixes que vivem aqui na nossa querida represa Billings, tá legal? Então, o que acontece? Em agosto de 92, entendeu? Estreia justamente os peixes da Billings, tá? Que é o Espaço Billings, tá legal? Em que a gente realmente procurou dar esse apoio aos peixes nossos, peixes regionais aqui da região. Isso, revista 27. Voltando à revista 25, eu queria falar uma coisinha bacana, que hoje parece que eu sou de uma época, né, que os aquários marinhos, e havia realmente a indicação, a orientação, para que ele, quanto maior pudesse ser, melhor, para justamente ter uma estabilidade maior na água, você ter vamos dizer, tanto uma queda vamos dizer, uma queda ou uma subida vamos dizer, dos testes de nitrito, de nitrato, tudo mais, vamos dizer, tudo mais lentamente para que a própria acomodação biológica pudesse acontecer. Isso, nos anos 90, dos anos 80 e 90, é o que se falava realmente para o aquarista marinho, para justamente quanto maior ele pudesse montar o aquário, mais estabilidade ele teria para o sistema. Hoje essa informação é idêntica mesmo. Só que na página 27 dessa revista, quer ver? Uma coisinha bacana. Continuando, tá vendo aqui, ó, mini aquários marinhos. Tá vendo aqui, pequenininho? Foi feita uma matériazinha na revista, falando justamente dessa ideia, por que não um pequeno aquário marinho? Um aquário marinho pequenininho, que pudesse você montar um pequeno espaço marinho e colocar um peixinho só, por exemplo, entendeu? Então, na época, a gente falava que o aquário marinho podia também ter essa opção de mini aquários marinhos, entendeu? Coisa que muita gente achava que, puxa vida, mas e a bendita estabilidade, vamos dizer, da água marinha, aquela coisa toda, tal, papapi, papá. Então a gente realmente fez uma materinha que tentou esclarecer esse tipo de informação que a gente passou, justamente para o aquarista, que às vezes tem pouco espaço, tem menos, vamos dizer, condições financeiras de comprar muitos equipamentos, assim, vamos dizer, que o aquário marinho exige, né? Então que pudesse ter a opção de montar um mini aquário marinho, né? Que hoje nano, né? Nano marinho. Entendeu? Então, depois, mais para frente, começou a ter uma facilidade maior de vir peixinhos aqui, peixe palhaço, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Essa ideia do mini aquário marinho acabou sendo uma coisa adotada pelos aquaristas, por muitos aquaristas marinhos da época, e a gente deu essa parcelinha de colaboração. Olha que bacana! Revista 25, então, em abril de 92, a gente deu justamente essa sugestão para o aquarista, vamos dizer, para o aquarista marinho, né, ter essa outra opção de, além de poder montar, claro, um aquário grande, espaçoso, com espécies variadas, aquela coisa toda, porque na época, só para você ter uma ideia, comecinho dos anos 90, né, ainda não se falava muito em aquário de corais vivos, aquela coisa. O máximo que se tinha eram os peixes, no caso, né, tinha alguns invertebrados que também já existia só. Anêmona já existia, camarão,
já existia também aquele Paguro também já existia, quer dizer, de opções, Estrela do Mar já existia, cavalo marinho era muito comum ser vendido nas lojas, entendeu? Então o que acontece? Não tinha ainda, tava engatinhando essa coisa, os primeiros aquaristas que estavam começando com essa coisa de praticar aí já um aquário marinho já com corais vivos, rochas vivas, que começou a ser incorporada aí no aquarismo marinho, né? Mas isso veio tudo nessa épocazinha, entendeu? Então lembro bem dessa época, né? Então a colaboração da revista foi o quê? Ajudar o aquarismo marinho a dar os primeiros passos e engatinhar. Tinha inclusive lojas de aquário aqui em São Paulo para ver que não era tão comum os peixes marinhos. Recebiam peixes ou importados mesmo, ou vinha lá do litoral nordestino, aquela coisa. Então, quando a loja recebia os peixes, vamos dizer, num sábado ou numa sexta-feira, era dado até senha para o aquarista, para que pudesse ter uma ordenação entre eles, né? E pudesse, porque senão, quer dizer, rapidamente todo mundo levava tudo. Então, o primeiro que chegava, pegava a senha número 1, escolhia o que queria, aí entrava lá o número 2, escolhia o que queria, entendeu? Se você pegar a senha, sei lá, 25, ferrou. Você já não ia pegar mais nada, entendeu? Só ia pegar uns uns camarões, alguma coisinha que ia sobrando dos aquaristas anteriores que acabaram pegando. Então, a concorrência vamos dizer, pelos peixes marinhos na época era muito grande. Então, por quê? Porque o aquarismo marinho tava dando uma engrenada. Impressionante isso, né? A água marinha estava, vamos dizer, as lojas estavam se estruturando, todas as lojas tinham às vezes caixas d'água para armazenamento de água marinha, equipamentos, como começou essa coisa de importação, começaram a chegar no Brasil, bombas submersas para circulação mais fortes, com vazões maiores. As empresas brasileiras de equipamentos aquáticos começaram também a produzir, projetarem equipamentos, bombas submersas de vazões mais altas. O quê? Para ajudar nessa coisa do aquarismo marinho. E isso foi, só para você ter uma ideia, na nossa querida revista número 25, tá legal? Então, sempre o que é bom, sei lá, destacar, né? Que a gente, vamos dizer, sempre teve a intenção de colaborar com todos os tipos de aquaristas que existem, vamos dizer, tanto no Brasil como no mundo. Então, se a gente pôde colaborar, vamos dizer, com o aquarista marinho, a gente fez de tudo, com o maior esforço, com a maior dedicação. Inclusive, estou lembrando aqui que na próxima semana, no próximo domingo, aí dia 27 de janeiro, né? A nossa querida aí, revista Aquarista Júnior estará completando 31 anos. Entendeu? Então você subtrai 31 anos da sua vida, por exemplo, você fala, puxa vida, nem tinha nascido, era pequeno, aquela coisa toda. Então nós o quê? Engatinhamos junto com essa prática do aquarismo. Como eu gostava muito de aquário, então eu achava que a gente podia ajudar todos vamos dizer, os leques de opções de aquário que a pessoa podia ter. Então, porque tinha aquarista que de repente gostava só de criar peixe, tinha aquele que gostava só de aquário marinho, tinha aquele que gostava de laguinho, tinha aquele que gostava de aquário com bastante planta, tinha aquele que gostava só de lebiste, ou só de beta, ou só de acaradisco, ou só de ciclídeos africanos. Então, ao longo dos anos, a gente foi moldando as informações da revista sempre em departamentos, em seções, em colunas. Então foram sendo criados ao longo das revistas seções específicas, como se fosse um boletim especial, justamente para ajudar essas variantes de tipos de aquaristas que possam existir. E com isso, também nessa época, uma lembrança que dá para falar, eu peguei aqui dois exemplos que eu peguei aí da minha biografia, no caso, né? A gente também sempre procurou apoiar, eu sempre procurei escrever matérias, artigos, quando me solicitavam, né? Para revistas em geral, revistas que não eram tipicamente de aquarismo, entendeu? Então, de aquarismo eu colaborei com a revista Viveiros e Aquários, que existiu antes da nossa, né? 83, 84, colaborei com ela. Cães e Companhia, durante várias edições, eu, eu colaborei com a revista, com alguns artigos que eu acabei escrevendo. Lá no Rio de Janeiro, com a supervisão, com a coordenação do Gastão Botelho, que era o coordenador das revistas, eu auxiliei na revista de Aquariofilia, lá do Rio de Janeiro, com alguns artigos também, e na revista Aquarismo, que ele também era coordenador,
colaborei com algumas matérias. Então a gente tinha um intercâmbio legal com essa coisa de revistas ligadas ao aquarismo. Então todo mundo que pedia alguma coisa para mim, eu acabava escrevendo, acabava mandando algum artigo, alguma coisa, para realmente criar o quê? Um elo de ligação legal entre nós. E isso daí é vamos dizer, uma coisa que me deixa muito contente. Além das revistas ligadas a aquarismo, sempre que jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo, então tinha, se não me engano, era Agrofolha, que era um suplemento de agropecuária, né, que tinha na Folha. O suplemento agrícola, que acho que era do Estadão. O Estadinho, que era suplemento infantil das crianças, Diarinho, Folhinha, sempre que tinham alguma coisa ligada a assuntos aquarísticos, vamos dizer assim, eles acabavam me procurando e eu acabava tendo a grata assim, satisfação de escrever alguma coisinha rapidinho assim. Eles formulavam, falavam, eu queria colocar num espaço assim, 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 dá para mandar, tal, tal. Então a gente teve a grata satisfação do quê? De mandar artigos para ele. E duas revistas que eu queria destacar que a gente ajudou legal em 92, que foi em junho de 92, a gente ajudou na parte principalmente essa parte de ornamentais, o Guia Rural da Editora Abril. Eles lançavam um Guia Rural anual e numa parte, em 92, a gente colaborou com essa parte do aquarismo no Guia Rural da Abril Cultural. E em novembro também, revista, você vê, ligada a Sítios e Jardim, a revista chamada Sítios e Jardim. Durante várias edições, acho que a estreia foi na revista de novembro de 92, nós colaboramos também com alguns artigos. Então, qual que era a intenção minha, principalmente? Era justamente, vamos dizer, ajudar essa coisa de divulgação do aquarismo. Tá legal? Então, o programinha 27 está se encerrando hoje. Estamos encerrando o programa 27. Gostaria de desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a você, a toda a família. E na próxima segunda-feira, eu e meu querido Mudinho aqui estaremos aqui com você sem falta. Tá legal? Bye, bye. Tchau. Até.